Anatomia do telencéfalo. O telencéfalo compreende os hemisférios cerebrais e a lâmina terminal. A lâmina terminal é uma lâmina de tecido nervoso que une um telencéfalo a outro. E é composto também por dois hemisférios cerebrais. Esses hemisférios cerebrais eles são unidos pelo corpo caloso, que é um feixe de fibras de associação que liga áreas interhemisféricas. Ele possui também ventrículos laterais, que são as cavidades do telencéfalo. Então, cada hemisfério cerebral possui um ventrículo lateral. E cada ventrículo lateral possui uma abertura que o comunica com o terceiro ventrículo, que são os forames interventriculares. Se não houvessem os forames interventriculares, os ventrículos laterais seriam cavidades fechadas, sem comunicação com outra. Os hemisférios cerebrais possuem também 3 polos, cada um, que correspondem à localização de 3 lobos. Então, nós temos o lobo frontal, que é a parte mais saliente do lobo frontal. Então, aqui está também o polo frontal, no lobo frontal, e nós já vamos ver a divisão em lobos. Nós temos também o polo occipital, né, que está no lobo occipital, que é este lobo aqui, e sendo visualizado na outra imagem aqui, ó, o lobo occipital, e também o lobo temporal, que faz parte, o polo temporal, que faz parte do lobo temporal. Os hemisférios cerebrais possuem 3 faces. A face medial, que é esta que está sendo visualizada neste corte sagital do telencéfalo, na verdade, do encéfalo. Nós temos a face dorsolateral, que pode ser visualizada nesta imagem, a face dorsolateral, que compreende a região superior, nesta vista superior aqui, e também a porção lateral desses hemisférios, no conjunto chamada de dorso lateral. Essa face ela é convexa, enquanto a medial é retilínea. E nós temos também a face inferior, também chamada de base do cérebro, que é visualizada inferiormente. Se retirássemos o tronco encefálico e o cerebelo dessa imagem, conseguiríamos ver melhor essa face inferior, e vai ser vista posteriormente. Entre um hemisfério cerebral e outro, nós temos um sulco que é bastante pronunciado, que é chamado de fissura longitudinal, ao longo aqui desta linha. Os telencéfalos possuem sulcos. Estes sulcos estão todos na superfície do telencéfalo e individualizam os giros. Um conjunto de giros que tem funções semelhantes, eles vão ser individualizados em lobos. Na realidade, os giros eles têm funções específicas que às vezes compreendem a função geral de um lobo, mas não é regra. Nós temos alguns sulcos mais importantes para identificar. São eles o sulco lateral. O sulco lateral é este que eu estou identificando aqui, e ele possui 3 ramos, o sulco lateral. Este ramo que segue posteriormente, esta aqui seria a região posterior, onde a gente encontra o lobo occipital, e aqui a região anterior, onde nós encontramos o lobo frontal. Então, ele tem um ramo posterior, ele tem um ramo anterior, pequenininho, e um outro ramo ascendente, também pequeno. O sulco lateral, ele separa o lobo temporal dos lobos frontal e parietal. Na outra imagem, nós vemos este ramo posterior do sulco lateral, aqui, e também o ramo anterior e o ramo ascendente. Um outro sulco é o sulco central. O sulco central ele se inicia na face medial. Aqui a gente tem um pedacinho do sulco central.
E então ele se estende para a face dorsolateral. Aqui nós vemos o sulco central, até chegar próximo ao sulco lateral. Sulco central. Aqui, um pedacinho na face medial. Ele pode ser visualizado nesta imagem também, sulco central, sendo que o sulco central, ele separa, né, o lobo frontal do lobo parietal. E ele é ladeado, ou seja, logo à frente do sulco central, nós temos um giro chamado de giro pré-central e logo atrás nós temos um outro giro chamado de giro pós-central. Aqui nós temos as faces dos hemisférios cerebrais e a identificação dos lobos. Então, quais são as faces? São 3 faces, como dito no primeiro slide. A face dorsolateral, aqui toda ela. A face dorsolateral aqui também, nesta outra imagem, né? Então, aqui nesta imagem dorsolateral, nós vemos mais a região superior, né? E nesta outra face dorsolateral, nós vemos mais a face lateral. No conjunto, a gente diz que é a face dorsolateral e ela é convexa. Diferente da face medial, que ela é plana, ela é retilínea. Certo? E nós temos também a face basal, que é esta aqui, ó, visualizada, pode ser visualizada aqui nesta delimitação. Certo? A face inferior ou basal, aqui nesta outra imagem também. Toda em ambos os hemisférios. Nós temos 5 lobos. Nós temos 5 lobos. O lobo frontal, que é essa área aqui em rosa, à frente do sulco central. Nós temos o lobo parietal, que fica logo atrás do sulco central. Entre o sulco central e um outro sulco, que é chamado de parieto occipital, que também é importante na delimitação dos lobos. É o sulco parieto occipital, como o próprio nome indica, ele está separando o lobo parietal do lobo occipital. E pode ser visto na face dorsolateral, assim como na face medial. Aqui nós temos o sulco parieto occipital, individualizando o lobo parietal deste outro lobo, que é o lobo occipital, que fica na porção mais posterior, occipital. E nós temos também o lobo temporal, né? O lobo temporal que fica abaixo do sulco lateral. E estes lobos eles podem ser vistos nas outras faces, né? E estão em correspondência com os ossos do crânio, os ossos da calota craniana. Existe um 5º lobo que se desenvolveu menos e ficou escondido pelos lobos frontal, parietal e temporal, que é o lobo da ínsula. Para se observar o lobo da ínsula, nós temos que afastar as laterais do sulco lateral. Também se diz que, afastando-se os lábios do sulco lateral, nós conseguimos atingir o lobo da ínsula, que é esta área que possui giros um giro longo e pequenos giros são chamados de giros curtos da ínsula. Mas o importante é reconhecer este 5º lobo no interior do sulco lateral. Morfologia das faces dos hemisférios cerebrais. Para cada face, nós vamos identificar os lobos e, consequentemente, algumas estruturas e sulcos mais importantes. Na face dorsolateral, em se tratando de lobo frontal, nós temos o seguinte. Bom, o lobo frontal é toda esta área que está aqui em vermelho, né? Então, nós vamos olhar aqui para esta outra imagem e nós vamos identificar o lobo frontal nesta área que fica à frente do sulco central, como já foi falado. O primeiro sulco que surge à frente do sulco central é o sulco pré-central. É o sulco pré-central. Entre o sulco pré-central
e o sulco central, nós temos o giro pré-central, que também já foi identificado, né? E o giro pré-central, nós vamos destacar este giro como muito importante em relação à função motora. Ele corresponde à área primária da motricidade. Em outra aula, nós vamos ver o que significa a área primária, a área cortical primária, secundária ou terciária. Bom, depois do sulco pré-central, nós temos uma área aqui à frente, no lobo frontal, que é composta por 3 giros e 2 sulcos. Quais são estes sulcos que individualizam estes 3 giros? Nós temos o sulco frontal superior, nós estamos no lobo frontal, então é sulco frontal, e este sulco está acima, então é superior. Logo abaixo deste sulco frontal, nós temos o sulco frontal inferior. E estes sulcos individualizam, então, um giro, que é o giro frontal superior, o outro lá para baixo, que é o giro frontal inferior, e o que fica no meio, que é o giro frontal médio. Esta área do giro frontal inferior, que fica entre o sulco frontal inferior e o sulco lateral, uma partezinha do sulco lateral, é o giro frontal inferior. Nesta área, nós encontramos a área da linguagem falada, a área cortical da linguagem falada. Ela corresponde a um giro de Broca. Especificamente, nestas áreas, que são a área opercular e triangular do giro frontal inferior, que também nós vamos ver no conteúdo de córtex. E estas áreas elas são individualizadas pela presença dos ramos anterior e ascendente do sulco lateral. Ainda na face dorsolateral, vamos identificar estruturas no lobo temporal. Então, no lobo temporal, esta área aqui em amarelo, né, no lobo temporal, e nós identificamos, então, um sulco que fica logo abaixo do sulco lateral, que é o sulco temporal superior. Então, nós estamos partindo de cima para baixo. Então, o sulco temporal, porque nós estamos no lobo temporal superior. E logo em seguida, o próximo sulco é o sulco temporal inferior. E estes 2 sulcos individualizam 3 giros também. O primeiro, que é o giro temporal superior, entre o sulco lateral e o sulco temporal superior, o giro temporal. Este giro aqui, ó, não é sulco, é o giro agora, que está entre os sulcos. Lá embaixo, o giro temporal inferior, né, o giro temporal inferior, e no meio, o giro temporal médio. Aqui eu vou destacar o giro temporal superior, né? E lembrando que o giro temporal inferior, ele limita-se, né? Então, se a gente virar o hemisfério cerebral e tentar observar sua face inferior, o giro temporal inferior ele vai terminar com o sulco occipitotemporal, né? Então, o giro temporal inferior ele fica entre o sulco temporal inferior e o sulco occipitotemporal lá na face inferior e que nós não conseguimos visualizar aqui. Então, aqui nós vamos destacar, né, voltando aqui ao giro temporal superior. Por quê? O que vai acontecer se a gente afastar as laterais do sulco lateral? Bom, a gente viu que a gente encontra o lobo da ínsula, né? Mas nós também vamos encontrar outra estrutura importante. Bom, afastando o sulco lateral, nós vamos, e se nós não recortarmos a parte do lobo temporal, como apareceu recortada na outra imagem, se nós não recortarmos essa parte, nós vamos ver um assoalho aqui, ó, afastado, né? Este assoalho, em parte, ele é composto pelo giro temporal superior, aquele mesmo giro que a gente estava vendo na face dorsolateral, com o sulco lateral fechado. Então, nós temos um assoalho formado em parte pelo giro temporal superior.
E neste assoalho aqui, nós também temos a formação de giros temporais transversos, onde o mais evidente é chamado de giro temporal transverso anterior. E por que é importante esse giro aqui? Porque ele é a área onde se localiza o córtex auditivo. Ele é a área primária da audição. Face dorsolateral, lobos parietal e occipital. Os lobos parietal e occipital estão representados em azul, o lobo parietal, e em verde, lobo occipital. Então, no lobo parietal, nós temos, logo depois do sulco central, novamente falando sobre ele, logo depois, o primeiro sulco que nós encontramos é o sulco pós-central. Né? Ele está depois, o sulco pós-central, certo? Entre este sulco aqui, que é o pós-central, e o sulco central, nós temos o giro pós-central. Nós temos o giro pós-central. O giro pós-central é a área primária das sensibilidades, também chamada de área somestésica. É a principal área sensitiva do nosso cérebro, o giro pós-central. E depois desse sulco, do sulco pós-central, resta uma região ainda no lobo parietal, onde existe um sulco chamado de sulco intraparietal. Este sulco intraparietal, ele subdivide esse restante do lobo parietal em um lóbulo, porque é um lobo menor, por isso lóbulo. Em um lóbulo parietal superior, que fica aqui, acima deste sulco intraparietal, né? O sulco intraparietal que está aqui, ó, e um lóbulo parietal inferior, né? Um lóbulo parietal inferior, tá? Então, aqui nesta chave, nós temos a representação de 2 giros do lóbulo parietal inferior, que é o giro supramarginal, que fica logo quando o ramo posterior do sulco lateral termina. Então, aqui a gente tem o ramo posterior do sulco lateral e ao redor deste fim nós temos o giro supramarginal, tá? E aí a gente vai olhar aqui para o sulco temporal superior, né? E no finalzinho desse sulco temporal superior a gente tem um outro giro, que é o giro angular. Ambos fazem parte do lóbulo parietal inferior, e estas áreas elas são bastante importantes também para o próximo conteúdo, né? Que é o conteúdo de áreas corticais, porque aqui está localizada a área de associação, a área cortical terciária. Face dorsolateral, ínsula. Então, novamente, afastando-se os lábios ou as laterais do sulco lateral, nós vemos o lobo da ínsula. Então, só ressaltando o lobo da ínsula nessa face dorsolateral, né? Observando os seus giros curtos e o seu giro longo, além de sulcos que ele também possui. Mas o mais importante é vocês localizarem o lobo da ínsula e relacionarem a ínsula com 2 funções, que são as emoções na ínsula anterior, a parte mais anterior deste lobo, emoções, onde se destaca a função da empatia, né? E também na região posterior, onde a gente tem a função relacionada à gustação. Na face medial. Na face medial, nós temos o corpo caloso, o fórnix, ambos são feixes de fibras nervosas, e o septo pelúcido como destaque. Então, o corpo caloso é um feixe de fibras de associação interhemisféricas. Então, essas fibras de associação, nós também vamos ver a definição ao final da aula, elas estão ligando um hemisfério cerebral ao outro. E é toda essa área esbranquiçada, porque fazem parte fibras mielínicas. E a gente consegue ver aqui na outra imagem também. Então, o corpo caloso ele une áreas simétricas corticais de cada hemisfério.
E a gente tem também o fórnix, que é um feixe de fibras que une os corpos mamilares ao hipocampo. Nós vimos o fórnix, relembrando, quando nós vimos o conteúdo de diencéfalo, já que o fórnix ele divide o hipotálamo em uma área medial e outra área que é uma área lateral. Então, aqui está o fórnix, com relação também no hipotálamo, por dividir o hipotálamo em duas áreas. Entre o fórnix e o corpo caloso, nós temos uma lâmina de tecido nervoso que separa um ventrículo lateral do outro, chamada de septo pelúcido. Tá? Então, o septo pelúcido ele está aqui destruído, né? E aqui a gente tem o fórnix também. Para melhor visualização do fórnix, eu trouxe essa imagem. Então, aqui nesse esquema, aqui ao lado pequenininho, ó, a gente consegue ver o fórnix e a gente consegue também ver as duas áreas que o fórnix ele conecta, que são os corpos mamilares, né, corpos mamilares, como a gente já falou quando falou de hipotálamo também, né, e o hipocampo, que nós já vamos verificar onde que ele se localiza. Então, ligando o corpo mamilar ao hipocampo, que é esta área aqui com essas ondulações, ó, né, onde a gente tem também outras regiões do hipocampo, o giro denteado, fímbria, pé. O importante é saber que esta área aqui é do hipocampo, né? E então, ligando o corpo mamilar até o hipocampo, então vamos fazer o trajeto do fórnice, ou fórnix. Então, esse feixe de fibras aqui, ó, que liga uma área à outra, certo? Então, são dois fórnices. Aqui nós temos o fórnice de um lado, né? E ali, ó, o outro corpo mamilar, e aqui o fórnice do outro lado, alcançando a outra lateral e chegando no hipocampo do outro lado, e a gente não tem aqui a continuidade. Tá? Então, verifique que um fórnice ele se liga ao outro por meio desta comissura, né? Essas fibras comissurais, que são fibras de associação também, certo? Face medial, lobo occipital. Então, o lobo occipital ele é o único que tem como característica somente a função visual, né? Então, ele é exceção. No lobo occipital, ele se concentra a área da visão. Nos outros lobos, a gente tem funções que se distinguem dentro do mesmo lobo. Então, no lobo occipital, nós identificamos um sulco, que é o sulco calcarino, né? Então, o lobo occipital, toda essa área em verde, e o sulco calcarino está aqui, ó. Ao redor do sulco calcarino, a gente tem uma área em verde mais escura. Essa área aqui ao redor do sulco calcarino é especificamente a área que corresponde à visão. Nós temos o sulco parieto occipital, a gente já visualizou este sulco, né? Individualizando o lobo parietal do lobo occipital. Logo abaixo do sulco calcarino, a gente identifica um giro, que é o giro occipito-temporal medial. Então, eu estou identificando este giro, o giro occipito-temporal medial, para mostrar, na realidade, um outro giro, que a gente vai comentar sobre ele mais, que é o giro parahipocampal. Este giro parahipocampal ele não pertence ao lobo occipital, certo? Ele pertence a uma região chamada de lobo límbico, que vai pertencer ao sistema límbico. Então, o giro occipito-temporal medial ele está aqui, mas se nós continuarmos nele, nós vamos verificar que ele vai se estreitando para formar um outro giro, certo? Que é o giro parahipocampal, que não faz parte do lobo occipital. O lobo occipital é só esta área aqui em verde. Aqui eu também queria relembrar, quando nós falamos em giro temporal inferior, eu comentei que o giro temporal inferior ele se limita na face inferior pelo sulco occipito-temporal. Então, aqui é só para mostrar o sulco occipito-temporal, limitando o giro temporal inferior.
Ainda na face medial, vamos falar dos lobos frontal e parietal. Então, o lobo frontal, agora na face medial, toda essa área aqui em vermelho, do lobo frontal, e o lobo parietal, que é essa área em azul. Existem dois sulcos que se projetam da região frontal para a parietal. E nós vamos falar quais são eles. Que são o sulco do cíngulo, que é este sulco que fica acima de um giro chamado de giro do cíngulo. Então, esta área aqui, ó, acima do corpo caloso, tá? Acima do corpo caloso, nós temos o giro chamado de giro do cíngulo. Então, aqui é o sulco do cíngulo, bem em cima deste giro, tá? É o sulco do cíngulo. Este sulco do cíngulo, ele se continua, que tem um raminho, ó, um ramo aqui marginal e o outro ramo se continua como o sulco subparietal. Bom, só para entender aqui que este sulco do cíngulo, ele se estende para fazer uma outra delimitação, que nós já vamos ver. Um outro sulco é o sulco do corpo caloso, né? O corpo caloso, que é esse feixe de fibras aqui que a gente já identificou, né? Então, acima do corpo caloso, nós temos o sulco do corpo caloso. O sulco do corpo caloso. Certo? Então, sulco do corpo caloso, acima do corpo caloso. Sulco do cíngulo, acima do giro do cíngulo. Este sulco do cíngulo, ele delimita, por meio deste ramo marginal aqui, uma área chamada de lóbulo paracentral. Chamada de lóbulo paracentral. Lóbulo paracentral. O lóbulo paracentral é o córtex motor e sensitivo que se relaciona com a perna e o pé. Aqui no lóbulo paracentral, nós temos tanto o giro pós quanto o giro pré. Aqueles dois giros que são bem visualizados na face dorsolateral. Aqui está o sulco central. Atrás do sulco central, o giro pós e à frente, o giro pré. E nós vamos ver, na outra aula de córtex, os chamados homúnculos motor e sensitivo. E aí nós vamos relembrar desta região novamente. Uma outra área nessa face medial é a área septal. A área septal que está à frente da lâmina terminal e logo abaixo dessa porção aqui do corpo caloso, que a gente chama de joelho. Compreende esta região aqui, ó. Certo? Compreende esta região aqui também, que está em colorido. A área septal, ela tem projeções para diversas outras regiões, né? E aqui nós vamos relembrar a conexão da área septal com as abênulas. As abênulas, relembrando então que as abênulas, elas são estruturas do epitálamo, que é uma porção do diencéfalo, né? Então, nós vimos que a região posterior do diencéfalo é o epitálamo, né? Que forma também a sua parede posterior. Nós vimos também a parede lateral do diencéfalo, que é formada pela estria medular. E a partir desta estria, a gente tem a formação dos plexos corioides no teto do diencéfalo. Então, aqui está a estria medular, ligando as abênulas, né, até a área septal. Nessa figura, a gente consegue ver o alcance da estria medular. E a área septal, por sua vez, ela faz conexões com a amígdala, que é uma região, uma região dos núcleos da base, que fica localizada lá na ponta do lobo temporal, que é chamada de polo temporal. Ela faz conexão com o hipocampo, que fica profundamente no lobo temporal, com o tálamo, né, com o giro do cíngulo, com o hipotálamo e com a formação reticular, que é uma região do tronco cefálico. E essa conexão, ela é feita entre formação reticular e área septal, ela é feita pelo feixe prosencefálico
medial. Que também foi comentado, ele cruza a região do hipotálamo. Na face inferior, nós temos o lobo temporal. Então, na face inferior do nosso telencéfalo, nós conseguimos visualizar aqui em amarelo o lobo temporal, né? E nós vamos identificar as seguintes estruturas. Principalmente, o sulco mais importante é o sulco do hipocampo. É o sulco do hipocampo, né? Mas para a gente se localizar, a gente descer um pouquinho aqui, ó, logo abaixo do sulco do hipocampo, o sulco que nós vamos encontrar é este, que é chamado de colateral, e logo abaixo dele, o sulco occipitotemporal, que é o que delimita o giro temporal inferior, né? Então, todos esses sulcos e giros, eles têm uma denominação. Nós vamos salientar aquilo que mais nos interessa. Então, no caso, temos o sulco do hipocampo, porque ele está próximo do hipocampo. O hipocampo, ele vai ficar profundamente no lobo temporal, né? E aqui nós vamos voltar também a nossa visão para o giro parahipocampal, né? Então, se vocês lembram, quando a gente comentou do lobo occipital, eu falei do giro occipitotemporal medial e disse que esse giro, que faz parte do lobo occipital, ele vai se afunilando. Aqui nós já não estamos na área do lobo occipital, né? Ele vai se afunilando e a gente encontra o giro parahipocampal, que está, então, aqui na face inferior do lobo temporal. O giro parahipocampal, ele, por sua vez, vai se projetando anteriormente e faz uma curvinha para terminar no que nós chamamos de uncus, que é essa curvinha aqui arredondada, esse término aqui, ó, que é o uncus. O uncus, que é a área cortical da olfação. O uncus é a área cortical da olfação. Então, uncus, giro parahipocampal. E também, nós vamos seguir, aqui a gente está destacado na nossa imagem, o giro do cíngulo também. Então, uncus, giro parahipocampal, que se afunila um pouquinho, no que a gente chama de istmo. Istmo é sempre que há um afunilamento, tá? Então, istmo do giro do cíngulo, o giro parahipocampal. Este istmo aqui, que é do giro do cíngulo, vê que ele está afunilado e logo ele se alarga, tá? Então, e giro do cíngulo aqui, formando um anel, uma área em formato de anel ao redor do corpo caloso. Esta área aqui, a gente chama de lobo límbico. Alguns autores identificaram esta área como lobo límbico. Mas, logo foram adicionadas outras áreas e conexões que formaram o sistema límbico, que é um sistema muito importante relacionado às emoções e à memória. Então, aqui a gente tem uma parte do sistema límbico, que é formado pelo uncus, pelo giro parahipocampal, por esse estreitamento aqui, que a gente chama de istmo, do giro do cíngulo, que é este todo aqui. Porém, vamos lembrar que isso aqui é apenas uma parte do sistema límbico. Porque o sistema límbico, ele é formado por outras estruturas, algumas delas que nós já vimos, né? Então, relembrando a região do uncus, o do giro parahipocampal, a gente tem o giro do cíngulo, nós temos os corpos mamilares, né? Nós temos os corpos mamilares que se ligam com os núcleos anteriores do tálamo, nós temos a área septal, que é a área do prazer, né? Uma das áreas do prazer do nosso cérebro. Nós temos também o corpo amidaloide, que a gente citou, a gente falou que era a amígdala, lá na ponta do lobo temporal, né? É um núcleo da base, nós vamos logo mais visualizar novamente, né? E além de feixe de fibras, como por exemplo o fórnix e este fascículo que está ligando o corpo mamilar até o tálamo, fascículo mamilotalâmico, certo? E o hipocampo, então, é uma área que fica, de certa forma, escondida, lá no lobo temporal, né? E hipocampo, etimologicamente falando, aqui uma curiosidade, hipocampo vem do grego e significa cavalo marinho, né?
Tanto que aqui é como se esse hipocampo ele tem um formato meio curvo e lembra essa formação. O nome científico do cavalo marinho é hipocampus. Ainda na face inferior, agora no lobo frontal, nós vamos identificar um sulco, que é o sulco olfatório, né? E medialmente ao sulco olfatório, a gente identifica um giro no lobo frontal, que é o giro reto. Né? Nós temos em ambos os lados. Né? E o lobo frontal ele ainda é composto por pequenos sulcos, chamados de sulcos orbitários, que individualizam outros pequenos giros, que são chamados de giros orbitários. Né? Mas o que a gente pode destacar aqui como importante é, no sulco olfatório, a gente encontra o bulbo olfatório, né, que é uma dilatação de substância cinzenta, e essa dilatação recebe os filamentos que vão formar o nervo olfatório, que é o primeiro par craniano. Então, este bulbo olfatório ele se continua posteriormente, né? Agora a gente já sabe, né? Lobo frontal, então a gente está vendo aqui a região anterior, e o bulbo ele está, né, se projetando posteriormente, e essa projeção ela ocorre no formato de um trato, tá? É um trato olfatório. E aqui agora, no caso, nós temos um feixe de fibras. Este trato olfatório, de ambos os lados, ele se bifurca e vai formar uma estria olfatória medial, que está posicionada medialmente, e uma outra aqui, que é a estria olfatória lateral, posicionando-se lateralmente, né? E quando nós formos estudar nervos cranianos, a gente vai ver a continuidade dessas estrias também. Morfologia dos ventrículos laterais e plexos corioides. Então, relembrando que os ventrículos laterais, eles fazem parte do telencéfalo, são cavidades do telencéfalo, né? Cada ventrículo lateral tem um forame interventricular, e estes ventrículos laterais, eles têm este formato aqui de C, né? Eles têm um formato de C, mas esse formato aqui, ele existe porque os ventrículos eles se projetam para os lobos frontal, temporal e occipital. Na realidade, a parte central do ventrículo lateral, ela está nesta porção. Mas o que ocorre? A parte central se projeta para o lobo frontal, aí nós temos o corno anterior do ventrículo lateral. A parte central, ela se projeta para o lobo occipital, aí nós temos o corno posterior do ventrículo lateral. E a parte central, ela se projeta para o lobo temporal, e aí nós temos o corno inferior do ventrículo lateral. Somente no corno inferior e na parte central que nós temos a existência dos plexos corioides. E aqui, num corte transversal e vista superior, nós conseguimos ver o plexo corioide na área central do ventrículo lateral, né? Essa área aqui do ventrículo lateral, ó. Então, nós temos aqui esta área aqui mais escurinha, isso aqui tudo, ó, parece um aglomerado, né? Aqui é o plexo corioide na parte central, né? E a gente continua vendo aqui o plexo corioide se projetando para o corno inferior, tá? Onde existe também o plexo corioide, né? Só no corno inferior e na parte central. E se projetando, na realidade, para o lobo temporal. Né? Aí, se nós olharmos aqui no corno, o corno posterior, ele não existe, plexo corioide, o corno posterior que vai em direção ao lobo occipital, né? E o corno anterior, que se projeta para o lobo frontal, também não possui esses plexos corioides, certo? Bom, internamente, nos hemisférios cerebrais, nós vamos relembrar, né, que a organização interna dos hemisférios cerebrais é a seguinte: ele possui área de substância cinzenta, que forma o córtex, né, que
que é toda esta área aqui mais escura nessa imagem, né, forma o córtex cerebral, no caso. Esta área é a que vai ser estudada numa outra aula, né, que vai ser gravada essa semana. E também existe uma área de o córtex cerebral, na verdade, ele reveste, né, uma área de substância branca, que é o centro branco medular do cérebro, que é toda essa área aqui em branco, e a gente vai ver que existe a presença de fibras de associação e projeção nessa área de substância branca, certo? E aí a gente vai olhando mais internamente ainda e vai verificar que existe esta área colorida, né? Esta área colorida aqui. Essa área colorida que está representando, com exceção desta área em azul, que está mais cortada, né? Que é o tálamo, com exceção dessa área de azul mais escuro, que é o tálamo, né? A gente tem os chamados núcleos da base, que são agrupamentos de substância cinzenta mergulhados na substância branca. Tá? Então, que tá novamente, a gente está falando, né? Substância cinzenta, substância branca e substância cinzenta mergulhada na substância branca, que são os núcleos da base. Aí nós vamos identificar alguns núcleos da base, chamando atenção para um deles e chamando atenção para as funções de forma geral, embora eu esteja identificando todos. Então, os núcleos da base, eles são os seguintes. Núcleo caudado, que é toda essa área aqui em vermelho, que parece uma cauda, tá? Porém, ele parece uma cauda, né? Mas a cauda, na realidade, é somente esta aqui mais posterior, né? A gente tem aqui a cabeça e o corpo. Então, só para vocês identificarem aqui o núcleo caudado, relembrando do formato de cauda. Neste outro corte, a gente tem, ó, aqui a região da cabeça, tá? Vê que é um corte transversal, né? Um corte transversal nessa imagem aqui do lado. Então, nesse corte transversal, assim, a gente vai ver a cabeça e a cauda. A gente vai ver aqui a cabeça e a cauda, tá? Nós temos o corpo amidaloide, né? O corpo amidaloide, ele também chamado de amígdala, tá? Ele faz parte do sistema límbico, é muito importante nas emoções, né? Principalmente com relação ao medo. Então, é este núcleo aqui que eu queria chamar a atenção, por ele fazer parte do sistema límbico, certo? Embora outras regiões elas também estejam em estudos recentes relacionados às emoções. De forma geral, os núcleos da base estão relacionados com a motricidade. Então, nós temos o núcleo caudado, que eu mostrei para vocês, o corpo amidaloide. A gente também tem o chamado núcleo lentiforme, né? Este núcleo lentiforme que é formado pelo globo pálido e pelo putamen, né? Função relacionada com a motricidade, e também ao núcleo accumbens, que a gente não consegue ver nessa imagem, porque ele é melhor visualizado num corte frontal, né? Num corte frontal, e ele está entre a cabeça do núcleo caudado e o putamen, tá? Então, neste corte transversal, a gente não consegue ver o núcleo accumbens, que também é uma área de prazer do nosso cérebro, relacionado, por exemplo, à ingestão de alimentos. No centro branco medular do cérebro, toda a área esbranquiçada que a gente viu naquela figura colorida, a gente tem dois tipos de fibras, né, que são as fibras de projeção que ligam o córtex a centros subcorticais. Aí nós temos o que nós já vimos, que é o fórnix, né, que está ligando os corpos mamilares ao hipocampo que está aqui. Então, esta área aqui, ó, é o fórnix, tá, de um lado, e o fórnix de outro. E a gente também tem a cápsula interna. Então, a cápsula interna aqui, que também liga córtex a centros subcorticais. Nós vimos a cápsula interna quando nós falamos de tálamo.
já que eu comentei com vocês que todas as informações antes de chegarem ao córtex, elas passam pelo tálamo, né? A maioria das informações passam pelo tálamo, a maioria. E aí eu mostrei a cápsula interna, fazendo a conexão entre centros subcorticais, no caso o tálamo, né, ao córtex. Por isso que a gente já ouviu falar na cápsula interna. Essas são fibras de projeção, tá? Veja bem, fórnix e cápsula interna. Agora, esta porçãozinha aqui do fórnix, que é a comissura, ela é uma fibra de associação. Então, o que são fibras de associação? Elas ligam áreas corticais situadas em pontos diferentes do cérebro. Então, a gente tem... Por que a comissura do fórnix? Porque são áreas corticais situadas em pontos diferentes, são interhemisféricas. Essas informações elas são provenientes do fórnix de um lado para o fórnix do outro lado. Então, é a mesma estrutura, mas está em hemisférios diferentes. A mesma coisa acontece com o corpo caloso. Tá? O corpo caloso é uma fibra de associação interhemisférica. Liga áreas de um córtex às mesmas áreas, né? Só que aí estão do outro lado, do outro córtex, em pontos diferentes do cérebro. Né? E a gente também tem a comissura anterior. A comissura anterior, a gente vai ver nas próximas imagens, a gente já passou a comissura anterior em outras aulas, a imagem da comissura anterior, porém eu não tinha comentado ainda da comissura anterior, tá? Ela fica pertinho dos forames interventriculares. Então, aqui a gente vai finalizando esse conteúdo. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens de peças naturais. Então, aqui a gente tem a vista superior do cérebro, né? Relembrando aqui toda essa área do hemisfério direito, aqui ela está com a meninge aracnoide, né? Que é uma leptomeninge, a meninge bem fina. Entre um hemisfério e outro, a gente tem uma fissura, que é a fissura longitudinal. A gente tem aqui o sulco central, tá? O sulco central está aqui, ó, individualizando a área em vermelho, que é o lobo frontal, tá? Em vermelho, que estaria aqui, o lobo frontal. Do lobo parietal, né, que está em azul. E a gente tem também o lobo occipital, tá? Então, se a gente tem aqui o sulco central, este giro, ó, pode ir, vamos dando continuidade, né, pegando o cursor aqui, ó, e a gente vai percorrendo todo o giro pré-central, e aqui atrás do sulco central a gente percorre o giro pós-central, certo? Então, novamente, sulco central. Então, a gente tem aqui o sulco central e logo ali, ó, o sulco pré-central, tá? Sulco pré-central fica na frente do sulco central. Atrás do sulco central, a gente tem o sulco pós-central. E aqui a gente tem o giro pós e aqui a gente tem o giro pré. O sulco lateral é este aqui. O sulco lateral é este aqui. E onde que está o giro frontal inferior? E é onde se localiza a área da linguagem falada, né? Então, se aqui a gente tem o sulco lateral e aqui a gente tem o sulco central, a gente sabe que este é o giro pré-central, né? Esse é o giro pré-central. Então, esse aqui não é giro frontal inferior. A gente vai olhar para frente e aqui a gente tem o giro frontal inferior acima do sulco lateral, que está aqui. Então, toda essa área aqui, ó, é o giro frontal inferior. Então, a gente não alcança, a gente não pega no giro frontal inferior, a gente não alcança a área do giro pré-central. Giro pré-central é giro pré-central. Giro frontal inferior é o giro frontal inferior. A gente também tem o giro temporal superior, né? O giro temporal superior aqui. Bom, nessa vista inferior do encéfalo, a gente identifica o corpo caloso, ó, feixe de fibras de associação ligando um hemisfério ao outro. A gente tem os polos aqui, ó, o occipital, a gente tem o polo temporal
e a gente tem o polo frontal. A gente identifica o sulco olfatório, que é essa área aqui escura, né, que está identificando as áreas dos sulcos, mas a gente não consegue visualizá-lo em toda a sua extensão. Por quê? Porque o bulbo olfatório está aqui e o trato olfatório também. E o bulbo e o trato, eles estão bem acima do sulco olfatório. Tá? A gente também tem nessa imagem, a gente consegue ver, ó, o giro parahipocampal. O giro parahipocampal, que faz parte do sistema límbico. Giro parahipocampal está aqui. Em secção mediana do encéfalo, né, nós percebemos o corpo caloso, muito fácil de identificar agora já, né? A gente identifica o fórnix aqui, ó. A gente identifica o fórnix. Né? Aqui, ó, a gente já consegue visualizar a comissura anterior, tá? Também, comissura anterior. Este é o fórnix, e entre o fórnix e o corpo caloso, a gente tem essa lâmina de tecido nervoso que é o septo pelúcido, tá? É o septo pelúcido. A gente tem o sulco central, que é melhor visualizado na face dorsolateral, né? E atrás dele o giro pós e na frente dele o giro pré, que também são melhor visualizados na face dorsolateral. Né? Relativamente fácil de identificar é o giro do cíngulo, que fica acima do corpo caloso. Então aqui está o corpo caloso e aqui em cima, ó, é o giro do cíngulo, tá? É o giro do cíngulo, tá? Eu não escrevi ali, mas aqui este sulco em cima, acima do giro do cíngulo é o sulco do giro do cíngulo, né? Nem todos eles têm uma continuidade, né? Às vezes eles são um pouquinho interrompidos, tá? Então aqui a gente está vendo a continuidade dele, ó, o sulco do cíngulo, e aqui é o sulco do corpo caloso. A gente visualiza aqui o sulco parieto-occipital, separando o lobo parietal do lobo occipital. Sulco parieto-occipital aqui. E o sulco calcarino. Tá? A gente visualiza o uncus, que é essa porçãozinha arredondada no final do giro parahipocampal. É o uncus aqui, ó. Essa região aqui do uncus, né? E a área o uncus, que é a área da olfação, lembrando. E a área septal, que é a área do prazer, que fica aqui logo à frente da lâmina terminal e abaixo dessa região do corpo caloso, que a gente chama de joelho. Então, toda essa área aqui é a área septal. Aqui nós temos um corte transversal, né, em vista superior do ventrículo lateral, onde a gente verifica os ventrículos laterais, aqui, essas áreas aqui mais escuras, né, são dos ventrículos laterais. Aqui, esta área que parece está esverdeada é do plexo corioide. Né. A gente tem o fórnix, né. A gente tem o corpo caloso. E a gente tem aqui essa área mais globosa, aqui, digamos, um pouquinho, que é a área da cápsula interna. Tá? Aqui, para mostrar para vocês o lobo da ínsula, numa figura natural, os giros curtos e o giro longo. Isso aqui tudo aqui é o lobo da ínsula. Né? Então, vê que foi recortada, né, foi dissecada uma parte do lobo frontal, do lobo parietal e do lobo temporal para se visualizar a ínsula. Aqui a gente tem, a gente consegue ver os núcleos da base. Então, aqui a gente vê os núcleos da base, eu só vou destacar a região do corpo amidaloide, tá? Ou chamada de amígdala também. Essa aqui é a região da amígdala, tá? E a cápsula interna que está aqui, ó. Cápsula interna. Aqui nós temos também, neste corte frontal, a gente visualiza o corpo caloso, tá? Vê que é a área branca ligando um hemisfério ao outro, corpo caloso, ventrículo lateral. Lembra o que forma uma parede nos ventrículos laterais? Entre corpo caloso e fórnix, a gente tem septo pelúcido. Tá? Então, entre o corpo caloso, se vocês lembrarem da imagem da figura de corte sagital, entre corpo caloso e fórnix,
nós temos o septo pelúcido, que está aqui, né? A cápsula interna, essa área aqui é esbranquiçada, né? Cápsula interna. E a comissura anterior, tá? E a gente tinha visto antes uma bolinha, né? Uma área, como era um corte sagital, a gente viu só a bolinha, mas na verdade ela é um feixe de fibras, né? Um feixe de fibras de associação, assim como o corpo caloso. E aqui na nossa última imagem, numa secção horizontal do cérebro, a gente visualiza novamente o córtex cerebral, a gente visualiza os núcleos da base, né? Aqui é a região da cabeça do núcleo caudado. A gente tem aqui, só relembrando aquelas a figura colorida, né? O globo pálido, putamen. Então, essa região aqui é dos núcleos da base, né? Aqui a gente tem o tálamo, tá? Só para vocês se localizarem. E aqui a gente tem a região do corpo caloso também, né? Os ventrículos laterais e o plexo corioide. Essa região aqui, ó, dos plexos corioides. Certo? Obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima aula.